Encerrado o primeiro semestre letivo, as aulas da educação de jovens e adultos, elas também se encerram aí o módulo do primeiro semestre. Consequentemente, os docentes devem passar por um novo processo de atribuição de aulas aí para as aulas do segundo semestre, porque diferente dos itinerários formativos, em que o docente tem as aulas atribuídas já para o primeiro e para o segundo semestre, a educação de jovens e adultos tem um procedimento diferente. O meu nome é Thiago Luz e hoje eu vou falar sobre a portaria CGRH número 5, que estabelece o cronograma para atribuição de aulas do segundo semestre da educação de jovens e adultos. E antes de mais nada, eu já convido você que é novo ou nova a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você não perde nada do que acontecer por aqui e faz crescer a nossa rede em busca do conhecimento. Vamos lá, com relação à portaria CGRH número 5, ela foi publicada no dia 8 de julho no Diário Oficial do Estado de São Paulo e estabelece o cronograma e diretrizes para o processo de atribuição de aulas da educação de jovens e adultos. Tem alguns pontos que eu acho que são bem importantes da gente frisar e tentar compreender, porque o processo ele sempre gera muitas dúvidas, o processo de atribuição de aulas, e não é diferente desse processo de meio de ano. Então, a portaria foi expedida, ela traz no seu artigo 1º que o processo de atribuição para a educação de jovens e adultos será realizado nos moldes do artigo 13 da Resolução SE 72 de 2020, que foi alterada pela Resolução 49 de 2022, no que se refere ao período de realização e à ordem de prioridade de atendimento docente. O parágrafo único diz que o referido processo ocorrerá via plataforma da Secretaria Escolar Digital, e aí tem o site da sede onde deve ocorrer o processo de atribuição de aula. E aí o artigo 2º ele já começa a estabelecer o cronograma do processo de atribuição. Então, no dia 18 de julho, das 8 às 10 horas da manhã, as escolas devem realizar a conferência de saldo. Esse primeiro processo de atribuição, essa primeira atribuição que vai acontecer no dia 18 é em nível de unidade escolar. E aí, no dia 18 mesmo, das 10 às 23h59, é o espaço para manifestação de interesse em nível de unidade escolar aos docentes titulares estáveis e contratados. E no dia 19/7, das 8 às 18 horas, a atribuição de aulas em nível de unidade escolar, atendendo aos critérios dispostos abaixo. E aí tem uma série de letras em ordem de prioridade. Então vamos lá, para ficar bem fixada essa informação. Primeiro, completar jornada parcialmente constituída ou constituir jornada do adido da própria escola por ordem de classificação. B. Constituição de jornada que esteja sendo completada em outra escola. Item C. Constituição de jornada do removido ex officio com opção de retorno somente com a disciplina do cargo. Item D. Composição de jornada. Item E. Carga suplementar do titular classificado, bem como os que estiverem em exercício na unidade escolar nesta ordem. Item F. Para aumento de carga horária docentes não efetivos ou para descaracterizar as horas de permanência, bem como os que estiverem em exercício na unidade escolar nessa ordem. E G. Para aumento de carga horária a docentes contratados, classificados na unidade escolar, bem como os que estiverem em exercício na unidade escolar nessa ordem. Então, notem que das letras A a F são para docentes efetivos e docentes categoria F. Somente após esse atendimento é que os docentes da categoria O poderão ser atendidos. Eu lembro que o processo de atribuição de aulas, ele só será permitido a manifestação de interesse para quem já tem contrato ativo como categoria O, ainda que esse contrato esteja em interrupção de exercício. Se o contrato estiver aberto, as aulas podem ser atribuídas. Devido à lei eleitoral, candidatos à contratação e docentes contratados como eventuais não podem participar das atribuições de aula regulares. Então, categoria V continua atuando como docente eventual até o final do ano, e o candidato à contratação ou candidata deve aguardar o fim do período eleitoral para que possa abrir o seu contrato. Nesse momento não é possível, desde o dia 1º de julho.
Então, o parágrafo 1º diz que os docentes que se encontrem nas situações elencadas da linha E a G do inciso 3º, que foi o que eu acabei de ler, esses incisos, eles poderão, em fase de diretoria de ensino, que é a próxima fase seguinte, ter as aulas desatribuídas para fim de atendimento obrigatório de titular de cargo. Eu destaco esse parágrafo porque é a primeira vez que eu vejo uma portaria que diz expressamente que as aulas poderão ser desatribuídas. Então, se o docente tiver aulas atribuídas em unidade escolar e ele fez um aumento da carga horária suplementar para o titular de cargo, por exemplo, chegou em nível de diretoria de ensino, tem um docente lá que tem que ter a sua constituição ou composição de carga horária obrigatória. Esse docente que está com as aulas suplementares, por exemplo, ele pode ter as aulas desatribuídas para atendimento obrigatório do docente que precisa compor a sua carga horária ou constituir a sua jornada. Então, é um item complicado, né? Porque se você tem as aulas atribuídas num dia e no outro você pode ter a desatribuição dessas aulas. O parágrafo 2º diz que o mesmo procedimento poderá ser aplicado aos contratados para atendimento da carga horária mínima dos não efetivos. Não efetivos, categoria F. Então, o docente contratado atribui aulas na educação de jovens e adultos. A prioridade sempre será dos docentes efetivos e dos docentes categoria F, que são os docentes que tem vínculo com o Estado, que tem jornada e que tem carga horária, que tem a estabilidade da carga horária no caso do categoria F. Docente categoria O é um docente contratado em nível, um contrato temporário que é para suprir uma emergência, uma necessidade temporária. Aqui no Estado acaba se tornando algo permanente, né? Não tem concurso público, os docentes contratados vão permanecendo nessa condição durante anos e o Estado não se mexe para mudar essa realidade. Mas vamos lá, esse é tema para um outro vídeo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo falando só sobre isso. Deixa aí nos comentários que a gente faz uma conversa, faz um vídeo falando só sobre essa questão dos docentes categoria O e dos docentes categoria V, que são os docentes contratados, também a título eventual. O artigo 3º, ele fala que para fins de atribuição em nível de diretoria de ensino, deve-se observar o cronograma que se segue. Então, a partir do dia 20 de julho, das 8 às 10 horas da manhã, a diretoria de ensino fará a conferência de saldo e no dia 20, das 10 às 23h59, é a janela para manifestação de interesse dos docentes titulares, estáveis e contratados. E no dia 21, das 8 às 18 horas, a atribuição das aulas em nível de diretoria de ensino, atendendo aos critérios dispostos abaixo. A letra A ao E. A. Constituição ou composição de jornada parcialmente constituída ou constituição ou composição da jornada docente adido por ordem de classificação, composição de carga suplementar, docentes efetivos, carga suplementar de trabalho a titulares de cargo de outra diretoria de ensino, aumento de carga horária a docentes não efetivos, categoria F, para descaracterizar as horas de permanência, e aumento de carga horária a docentes não efetivos de outra diretoria de ensino. O artigo 4º, será retomado o cronograma diário de atribuição de classes e aulas na seguinte conformidade. 22/7, das 8 às 15 horas, é a conferência de saldo, e do dia 22 a 24/7, das 16 às 23h59, manifestação de interesse dos docentes titulares, estáveis e contratados no saldo que estiver disponível ainda, e no dia 25/7, das 7 às 12, ocorrerá a atribuição de aula. O artigo 5º diz que essa portaria entrará em vigor na data da sua publicação. Então, esses são os artigos e as informações do cronograma para atribuição da educação de jovens e adultos. Então, fique atento às datas, às atribuições em nível de unidade escolar, nível de diretoria de ensino e as atribuições aí diárias que vão acontecer. Então, esse é o processo de meio de ano. Eu sei que é confuso, vou voltar tudo de novo. A gente, como eu falei em outro vídeo aqui, a gente tem trocado o pneu com o carro em movimento, porque é isso que a Secretaria da Educação tem feito, mas esse processo de educação de jovens e adultos tem que acontecer. Fique atento às novidades, essa desatribuição de aulas, que é algo que
particularmente é a primeira vez que eu vejo expresso num documento, né? Pode até ser que já tenha acontecido, mas não estava expresso em documento isso. Então, categoria O, mais uma vez, que é o último a ser atribuído, a prioridade é sempre efetivo, F e depois o O. Por isso a necessidade da gente brigar, a pauta tem que ser concurso público, a efetivação desses docentes que já estão há mais de 10 anos que não temos um concurso público praticamente aqui no estado de São Paulo para professores, quase 10 anos, né? Em 2023 a gente completa esses 10 anos, concurso que foi prometido pelo outro secretário ano passado até agora, nada, e também não vai acontecer por conta do período eleitoral, mas enfim, vamos continuar lutando e a pauta tem que ser essa palavra de ordem, concurso público. No mais, era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Sempre que você puder, faça o bem. Deixo o meu forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.